Imagine um nascimento simples, numa tenda no meio do deserto. José, filho da velhice de Jacó e do grande amor por Raquel. Desde o início, sua vida carregava um peso diferente, não de riqueza, mas do propósito. Jacó o amava de uma forma visível, intensa, quase dolorosa para os outros 10 filhos. E esse amor tomou a forma de uma túnica colorida que brilhava como um sinal de distinção. Não porque José fosse melhor, mas porque ele havia sido escolhido para algo maior. Ainda menino, José começou a sonhar. Sonhos vivos, cheios de símbolos, feixes de trigo se curvando diante do céu. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinando em reverência. Jovem e ingênuo, ele compartilhou esses sonhos, sem perceber que nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus revela. E o que deveria ser um anúncio do futuro, se tornou semente de ódio no coração de seus irmãos. Um ódio que cresceu em silêncio, alimentado pela inveja, pela sensação de serem esquecidos. Até que um dia, Jacó enviou José para procurar seus irmãos no campo. Ele foi caminhando, confiante, vestindo sua túnica colorida, sem imaginar que aquele seria o último dia de sua infância. Quando os irmãos o viram de longe, a inveja explodiu em um plano terrível. Lá vem o sonhador, disseram eles. Vamos matá-lo e ver o que acontece com seus sonhos. No último instante, sua vida foi poupada, mas apenas para ser despedaçada de outra forma. José foi jogado num poço vazio, escuro e frio, um lugar onde seus sonhos ecoavam sem resposta. Dali, foi arrancado e vendido como mercadoria, trocado por algumas moedas de prata, separado da família, da sua língua, da sua identidade, levado para o Egito, acorrentado, não mais como o filho amado, mas como o escravo. E é aqui, no ponto mais baixo da história, que a mão invisível de Deus começa a mover as peças. José chega à casa de Potifar, um alto oficial do faraó, e mesmo como escravo, ele carrega uma excelência incomum. Tudo o que ele toca, prospera. Ele trabalha com fidelidade, e logo ganha a confiança total de seu senhor, administrando toda a sua casa. A bênção de Deus estava sobre ele. Mas a integridade de José foi colocada à prova. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, dia após dia. E dia após dia, ele recusou, dizendo: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Sua recusa se transformou em fúria, e ela o acusou falsamente. A mentira prevaleceu, e José foi lançado na prisão. Um lugar projetado para quebrar o espírito. Um lugar onde sonhos costumam morrer. Mas não os sonhos de José, porque mesmo na escuridão da prisão, ele continuou sendo quem era. Continuou servindo, ajudando, e sua reputação de homem íntegro e sábio o precedeu. Foi na prisão que ele interpretou os sonhos de 2 outros prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. Para o copeiro, ele previu a restauração. Para o padeiro, a execução. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. José pediu apenas uma coisa ao copeiro: quando você for liberto, lembre-se de mim. Mas o copeiro se esqueceu, e José ficou na prisão por mais 2 longos anos. O tempo se arrastava, o silêncio pesava, a promessa parecia distante, quase esquecida. A espera é, talvez, a parte mais difícil da jornada, mas ela também faz parte do processo de Deus. Até que numa noite, o próprio faraó começou a sonhar. Sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia decifrar. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias sendo engolidas por 7 espigas mirradas. O pânico se instalou no palácio. E foi então que o copeiro finalmente se lembrou. Lembrou-se do jovem hebreu na prisão que podia interpretar sonhos. José foi chamado às pressas, tirado do calabouço, barbeado, vestido com roupas limpas e levado à presença do homem mais poderoso do mundo. Diante do faraó, José não se exaltou. Ele não tomou o crédito para si. Sua primeira declaração foi: isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz ao faraó. Então, ele revelou o significado. Os sonhos falavam de 7 anos de fartura sem precedentes, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Mas José não ofereceu apenas a interpretação. Ele ofereceu uma solução. Um plano detalhado para armazenar grãos durante a abundância e salvar a nação durante a escassez. O faraó, maravilhado, olhou para seus conselheiros e perguntou: acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Naquele momento, ele reconheceu em José algo raro: sabedoria, autoridade e uma unção divina. Em um único dia, José deixou de ser um prisioneiro esquecido para se tornar o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Ele recebeu um novo nome: vestes de linho fino,
um anel de sinete do faraó, aquele que foi despido da sua túnica, agora era vestido de honra. Os 7 anos de fartura vieram, e José administrou o Egito com uma sabedoria incrível, enchendo os celeiros até não poder mais contar. Depois, como previsto, a fome chegou. Uma fome que não se limitou ao Egito, mas que se espalhou por todas as terras. E de todos os cantos do mundo, as pessoas começaram a vir ao Egito em busca de pão. Inclusive 10 homens vindos de Canaã, os irmãos de José, os mesmos que o venderam. Agora, eles estavam ali curvados diante dele, pedindo comida, sem fazer a menor ideia de quem ele era. Os sonhos da sua juventude estavam se cumprindo, bem diante dos seus olhos. Os feixes de trigo, se curvando. Quando José os viu, seu coração se agitou. Ali estava o seu passado, a dor, a traição, mas também a chance de redenção. Ele precisava saber se eles haviam mudado os texto. Falou duramente, os acusou de serem espiões, criou situações para ver como reagiriam, especialmente em relação ao seu irmão mais novo, Benjamim, o outro filho de Raquel. Ele queria ver se a inveja e a crueldade ainda moravam neles. E ele viu mudança, viu arrependimento. Viu um deles, Judá, oferecer a própria vida em troca da de Benjamim, para que o pai não sofresse outra perda. E naquele momento, José não aguentou mais. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala, e ficando a sós com seus irmãos, chorou. Um coro alto, profundo, o choro de alguém que sobreviveu ao poço, à escravidão, à prisão e ao esquecimento. E então, ele revelou sua identidade. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? O choque e o medo tomaram conta deles. Mas José os acalmou com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus, para preservar a vida. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. A história deixou de ser sobre traição e passou a ser sobre propósito. Aquilo que parecia o fim era apenas o caminho. O abandono era na verdade preparação. O ódio dos homens foi a ferramenta que Deus usou para executar seu plano de salvação. José, o sonhador rejeitado, se tornou o instrumento para salvar não apenas o Egito, mas sua própria família, a semente da nação de Israel. A jornada de José nos ensina que sonhos que nascem de Deus podem ser atacados, atrasados, feridos, até mesmo enterrados. Mas eles não morrem. Eles atravessam o deserto da dor, amadurecem no silêncio da espera e florescem no tempo perfeito de Deus, de uma forma muito maior do que poderíamos imaginar. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais mensagens como esta. Até a próxima.